Cabelo e Dé estavam diante de um dia que parecia começar como qualquer outro no acampamento. O objetivo era simples: chegar ao mercado ribeirinho para comprar mantimentos e reabastecer o que faltava. A viagem parecia rotineira, algo que já tinham feito antes, mas o caique que usariam era pequeno, desgastado pelo tempo. Havia um detalhe que não puderam ignorar: um pequeno furo na madeira. Ainda assim, entre risos e brincadeiras, decidiram seguir em frente. É só um furinho, Dé brincou, tentando aliviar qualquer receio que Cabelo pudesse ter. Mal sabiam eles o que os aguardava. O rio estava tranquilo no início, quase convidativo. Cabelo assumiu os remos enquanto Dé observava a água infiltrando lentamente pelo furo. Melhor improvisar algo para tirar essa água, sugeriu Dé, e rapidamente transformou uma garrafa plástica vazia em um balde improvisado. Eles alternavam funções enquanto um remava, o outro esvaziava a água do caique. Apesar do esforço, o clima era descontraído, com piadas e histórias para preencher o silêncio do rio. Mas à medida que avançavam, a correnteza começou a mudar, como se o rio ganhasse vida própria. As águas antes calmas agora apresentavam pequenas ondas e o caique balançava mais do que o esperado. As piadas começaram a diminuir, dando lugar a olhares tensos. Cada remada exigia mais esforço, e o silêncio entre os dois era quebrado apenas pelo som da madeira do remo contra a água. Tá vendo aquele mercado? Dé perguntou apontando ao longe. Cabelo sorriu aliviado. Eles estavam perto, ou pelo menos achavam que estavam. A chegada ao mercado foi um misto de alívio e exaustão. O esforço para atravessar o rio já tinha cobrado seu preço. Mas ali na margem, ao lado do pequeno mercado, ambos respiraram fundo. Compraram os mantimentos necessários e reorganizaram tudo no caique para a viagem de volta. Agora é só remar de volta e descansar, disse Dé, otimista. Mas o retorno logo se mostrou um desafio muito maior. A maré havia subido, e o que antes parecia um aliado agora se tornara um adversário implacável. A correnteza contra eles tornava cada remada uma batalha. O sol que antes iluminava a paisagem de forma agradável, agora parecia um inimigo, queimando suas peles e drenando o restante de suas energias. O furo no caique, que até então era apenas um incômodo, passou a ser uma ameaça real. A água entrava mais rápido, e Dé estava cada vez mais cansado de esvaziá-la. Não dá para parar agora, Cabelo, ele gritava tentando motivar o amigo. As horas pareciam se arrastar. Cada remada exigia mais do que seus corpos queriam oferecer. O suor escorria, misturando-se à água que respingava do rio. As mãos calejadas começavam a doer. Mas desistir não era uma opção. A gente vai conseguir, cara. Só mais um pouco, Cabelo dizia, tentando encorajar a si mesmo tanto quanto a Dé. O acampamento parecia cada vez mais distante, mas eles continuavam, um movimento de cada vez. O sol começou a descer no horizonte, lançando sombras longas sobre o rio. E isso deu a eles uma nova motivação. O fim do dia trazia uma promessa de alívio, mas também a urgência de chegar antes que a noite caísse. Finalmente avistaram o acampamento. Foi como enxergar um oásis no meio de um deserto. A última sequência de remadas foi feita quase no instinto, com o corpo exausto e a mente focada apenas em alcançar a margem. Quando finalmente chegaram, deixaram o caique encalhar na terra e saíram cambaleando com os braços tremendo de cansaço. Sentaram-se na margem por alguns minutos, respirando fundo e observando o rio que quase os venceu. Os mantimentos estavam a salvo, mas mais importante que isso, eles haviam superado algo que parecia impossível. Enquanto descarregavam o caique e organizavam as compras, ambos trocaram olhares de cumplicidade. Sabiam que aquela travessia não era só sobre chegar ao mercado e voltar. Era sobre enfrentar o desconhecido, desafiar seus limites e confiar um no outro para superar qualquer obstáculo. Cabelo e Dé descobriram que a verdadeira força não está apenas nos músculos ou na resistência física, mas na coragem de continuar, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Aquele rio que antes parecia apenas um caminho agora representava uma lição de superação. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, eles sabiam que aquela jornada ficaria marcada para sempre, não apenas como uma aventura, mas como um lembrete do quanto a determinação pode levar mais longe do que se imagina.